Aula de hoje, nós vamos trabalhar com o capítulo das separatrizes. O próprio nome já fala, separa a distribuição em várias partes. As principais que nós vamos estudar aí na aula de hoje, quartil, quintil, decil e percentil. Então, separa a distribuição em 4 partes, ou em 5, ou em 10, ou em 100 partes iguais. Nós vamos tomar como base para fazer esse cálculo das separatrizes a fórmula da mediana que já foi estudada na aula anterior. Então, baseado no que nós fizemos no cálculo da mediana, nós vamos fazer aqui para o cálculo das separatrizes. Então, vamos recordar a fórmula da mediana. Nós tínhamos que localizar essa divisão do somatório do número de ocorrências pela metade, tá? E procurar na coluna da frequência acumulada. E nós tínhamos aí duas situações que poderiam acontecer. Quando faz essa divisão e encontra o valor, ó, a mediana é o limite superior dessa classe. E se não constar, eu devo buscar a frequência acumulada imediatamente superior. Para fazer o cálculo do quartil, o que significa? Ó, nós vamos fazer quartil 1, quartil 2 ou quartil 3. Então, o que significa aí, ó? Número de partes. Ó, baseado no cálculo da mediana, ó o que está acontecendo aqui, ó. Esse K é o número de partes. Então, primeiro quartil, 1/4. Segundo quartil, 2/4. Pode observar, ó, que 2/4 vai cair no cálculo da mediana. Tá? Então, segundo quartil é a mesma coisa que a mediana. E 3/4, 75% da distribuição aí, ó, tá? Então, o K é o número do quartil que eu quero procurar. E é este valor que eu tenho que fazer a observação. Vai acontecer o mesmo processo que a mediana. Se faz esse valor aqui do somatório do número de ocorrências multiplicado pelo quartil que você quer localizar, dividir por 4. Se tem o valor, é o limite superior. Se não tem, você vai buscar na frequência acumulada aquele que é imediatamente superior. Mesma coisa, divisão em 5 partes, tá? Ó, 5 partes. Então, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, tá? É esse daqui que você vai ter que começar para localizar aí qual é a classe do quintil, tá? O mesmo processo. Sempre vai ter duas situações. Ou você vai encontrar um número na frequência acumulada. Se você achar, você já localiza o limite superior, ou você vai para o número imediatamente superior. Processo do decil, a mesma coisa, ó. Então, vou dividir até em 9 partes aqui, ó. Então, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, gente, vai coincidir com a mediana, ou vai coincidir com o quartil, porque tá dando 50% dos dados. Tá? E o percentil, ó, divisão até em 100 partes, então aqui é o K, que multiplica o número de ocorrências, dividido por 100. Então, 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos, 10 centésimos, 50 centésimos é 50% da distribuição. Vai coincidir com este valor aqui, tá? 5/10, se eu fizer a simplificação, cai para meio, vai coincidir
com 2/4 aqui, que se eu fizer a simplificação de 2 com 4, cai na metade, que é a nossa mediana. Os demais elementos da fórmula é o que a gente já viu na aula anterior, tá? A amplitude do intervalo de classe, a frequência dessa classe que nós vamos escolher, né, que nós vamos identificar, e o limite inferior. Nós vamos verificar aqui alguns exemplos, tá? Mas antes de chegar, eu vou colocar essas observações aqui para vocês, ó, que eu acho interessante. No cálculo das separatrizes, ó, fazer essas observações aqui, essas considerações aí, ó. Então, quando eu faço o cálculo da mediana, do quartil 2, do quinto decil ou do percentil 50, nós estamos calculando 50% dos dados, 50% da distribuição. O primeiro quartil vai coincidir com o percentil 25, tá? Então, observa, ó, se eu vou colocar aqui no quartil 1/4, 1/4 é 0,25. Aqui no percentil, ó, 25 centésimos, 25 dividido por 100, 25% dos dados, tá? Outra consideração aí, ó, o primeiro quintil, o segundo decil e o P20, 20% dos dados. Ou seja, quando faz a simplificação da fração, cai no mesmo valor da distribuição. Ó, segundo quintil, o quarto decil e o percentil 40, 40% dos dados. Terceiro quintil, o sexto decil ou P60, 60% dos dados. Quarto quintil, decil 8 e percentil 80, 80% dos dados. Terceiro quartil ou percentil 75, 75% dos dados. Então, eu vou voltar lá na fórmula para vocês entenderem aí, ó, que é o primeiro valor que a gente vai calcular, ó. 3/4 do somatório da frequência, ó. 3/4 é 0,75, tá? Aqui no percentil, se eu troco por 75 centésimos, esses dois valores vão coincidir aí na hora de eu fazer os cálculos, tá? Então, aqui, ó, lá naquele nosso exemplo, tá? Que a gente está seguindo uma sequência, tá? Eu peguei a tabela de distribuição das notas. A gente fez todas as considerações para montar a tabela. Depois, nós vimos os gráficos estatísticos, tá? Como que monta o histograma, o polígono de frequência simples, o polígono de frequência acumulada e o gráfico de setores. Na aula seguinte, nós calculamos média, mediana e moda. Então, hoje a gente vai calcular, eu escolhi aqui, ó, o que a gente mais utiliza nos coeficientes, que é o primeiro quartil, o terceiro quartil, o P10 e o P90. Então, é esses 4 aí que nós vamos centrar as nossas atenções, por conta que lá no cálculo do desvio padrão, no cálculo dos coeficientes de variação, a gente utiliza esses valores aí. Então, ó, só para vocês se recordarem, ó, estão vendo aqui, ó, a gente já tinha feito todo esse procedimento aqui, ó. Tá? A tabela de distribuição de frequência, vocês têm ela aí, ó, anotadinho, tudo certinho aí, com amplitude, o somatório do número de ocorrências, no caso aqui o número de alunos, tá? Então, qual é o primeiro passo para achar o quartil 1? Ó, estão vendo? 1/4, eu não coloquei o número 1 aqui, mas é 1/4 dos dados. Então, 90 dividido por 4 vai dar 22,5. Onde que eu vou buscar esse 22,5 aqui?
na coluna da frequência acumulada. Então, nós vamos olhar aqui, ó, para esta coluna. 10, 30, 60. Ó, não tem o 22,5. Então, o imediatamente superior é o 30. Então, é nesta classe que nós vamos procurar tudo o que acontece. Todos os elementos da fórmula do primeiro quartil eu vou retirar daqui, ó. Não tinha o 22,5, mas eu achei o 30. Então, limite inferior vai ser 2, a amplitude vai ser 2, porque ó, o passo aqui é 2. A frequência vai ser 20, tá? E quem que é que vem antes, ó, do 30, ó? Quem que vem, tá na linha antes do 30? O 10. Então, vamos aqui, já está pronto aqui para vocês, ó. 2 mais 22,5 menos quem vem antes, dividido pela frequência, vezes a amplitude. Cuidado com a ordem das operações, porque essa soma aqui é o último que você vai fazer. Você vai fazer tudo que está aqui na expressão, ó. Vai subtrair, vai dividir, vai multiplicar. E a última coisa que você vai fazer é a soma. Tem aluno que faz inversão aí e chega em outros resultados aí, tá? Então, eu coloco aqui o colchete, ó, porque daí separa, né? E a última coisa a ser feita vai ser somar o 2 com o resultado desta expressão aqui, ó. Ok? Vamos para o terceiro quartil. Como que nós vamos fazer? 3/4 da distribuição. Então, 3 vezes 90 dividido por 4. 270 dividido por 4. Vai dar 67,5. Vai fazendo aí na calculadora, no celular de vocês, para ir acompanhando. Então, o primeiro quartil, 90 dividido por 4. O terceiro, multiplica por 3, divide por 4. Vamos lá na nossa tabela das notas. Ó, procura esse valor aqui na frequência acumulada. Procura aqui, ó. Não tem. Ó, tem o 60, então quem que eu vou ter que buscar? O 80. Esta linha inteirinha é que vai me fornecer os números para eu jogar na fórmula. Então, do terceiro quartil, quem que é o limite inferior? 6. Quem que é a amplitude do intervalo de classe? 2. Quem que é a frequência? 20. E quem que vem antes? Quem vem antes na frequência acumulada? 60. Vamos lá, que está pronto aqui, vocês só vão conferir aí junto comigo. Cálculo 75% dos dados, Q3. 4, 67,5 menos quem vem antes, dividido pela frequência, multiplica por 2. Repetindo, o último passo a fazer nessa fórmula é somar. Faz tudo o que você tem que fazer aqui, ó, e por último você soma, tá? Então, eu fiz 67,5 menos 60, multipliquei por 2, tá? Ó, e dividi por 20. Ou divide primeiro e multiplica. O importante é que a soma é o último a ser feito aí. Lembrando que se estiver calculando outra variável, que tiver unidade, vocês coloquem a unidade, tá? Se for estatura, se for peso, se for comprimento, se for tempo, tá? Aqui no caso notas, a gente não tá colocando, mas em outras variáveis vocês colocariam aí. P10, 10% dos dados. Então, multiplica por 10 o número de ocorrências e divide por 100. Então, 10 vezes 90, 900, dividido por 100, 9. Esse aqui é o primeiro passo que eu vou ter que fazer. A fórmula vocês vão ter, tá, gente? Não precisa se preocupar, porque isso daí, a tua fórmula, você vai ter acesso a ela o tempo todo, tá? Então, vamos lá. Lá na nossa tabelinha de distribuição, que já está pronta para ganhar tempo, para a gente não perder tempo, ó. Não tem o 9, ó. Quem que eu vou pegar? O 10. Então, eu vou isolar essa classe aqui, ó, porque é daqui que eu vou retirar todos os elementos da fórmula do P10. O limite inferior
vai ser 0. A frequência vai ser 10. Quem vem antes? Ó, não tem, então vai ser 0. Tá? Ó, quem vem antes do 10 vai ser o 0. E a amplitude, 2. Checando aqui nos nossos valores. Junto comigo aí, ó. Tá, ó. Limite inferior, 0. O somatório dividido por 100 deu 9, menos quem vem antes, a gente viu, né, lá na tabela, não tinha quem vem antes, a linha, dividido por 10 vezes 2. Faz todo esse passo aqui primeiro, ó, 9 menos 0, divide e multiplica. A última coisa que tem que ser feita aí, no caso aqui por 0, né, não vai fazer diferença. P90. Por onde que eu começo, professora? Você começa igualzinho na mediana. Este daqui é o principal, é o que comanda, tá? É essa daqui que comanda. Então, você vai fazer 90 vezes 90 dividido por 100. Então, ó, 8.100 dividido por 100 vai dar 81. O que eu faço com esse valor que eu encontrei desse somatório aqui do número de ocorrências? Você vai lá na sua tabela e vai procurar o número 81. Vai procurar aqui na frequência acumulada. Olha como essa coluna é importante, hein? Você não pode errar nela, hein? Lembra daquilo que eu falei, que se errar é um efeito dominó, tá? Então, 81 não está aqui. Se tivesse, a gente já ia colocar o limite superior. Isso aí ia colocar na fórmula, gente, para verificar os resultados. Tá? Então, aqui, ó, vou buscar o 90. Então, é essa linha aqui que corresponde a 90% dos dados da distribuição. Limite inferior é o 8, a amplitude do intervalo é 2, o número de frequência de ocorrência aqui é 10. Quem vem antes dele aqui, ó? Quem que vem antes, ó? Era 81. Então, quem que vem antes, ó? 80. Ok? Vamos colocar na fórmula para ver 90% dos dados, se dá certo os nossos valores. Olha lá, 90% dos dados. Acompanha junto comigo aí, ó. Ó, 8, 81 menos 80 vai dar 1/10. Multiplica por 2, ó, 2/10, e por último, soma, é a última passagem, é a adição aí, então 8,20. Tá? Então, esses são os principais aí, que em todas as nossas tabelas de distribuição de frequência, a gente vai calcular aí, ó. Guardem, quartil 1, quartil 3, P10, P90. Para algumas situações, precisa desses outros aqui, ó. Mas aí vocês já sabem o procedimento, né? Para calcular 60% dos dados, 40% dos dados, 20% dos dados, tá? É sempre o mesmo procedimento, semelhante ao cálculo da mediana aí, ó, para não errar. Tá? Então, ó, repetindo aqui, fazendo o resuminho aí do vídeo, ó, nós já sabíamos como fazer o cálculo da mediana e veja que a fórmula das separatrizes é bem semelhante. O que está mudando, gente, é este valor aqui, ó. Na mediana divide por 2, no quartil divisão em 4 partes, né? Então eu vou ter 1/4, 2/4 e 3/4. Lembrando que 2/4, se eu simplificar, eu caio no cálculo da mediana. Aqui o quintil, nós não fizemos aí exemplos, né, por conta do vídeo, né? Mas se vocês quiserem fazer e testar aí, também dá certo, ó. Então, você vai fazer 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. E vai buscar, porque, ó, na fórmula é idêntico o da mediana. Só tem que identificar quanto é este valor, tá? E localizar na frequência acumulada.
O decil também nós não vimos exemplo aqui no vídeo, mas é bem semelhante, tá? O decil aí, ó, tá? Ele é bem semelhante, tá? Então, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10. O que é 5/10? Se eu simplificar, dá meio, tá? E o percentil, que nós vimos o exemplo aí na aula de hoje aí, né? Espero que vocês tenham prestado atenção. A observação que eu faço é sempre essa daqui, ó. Depois que você faz a localização do valor, você tem que lembrar dessas duas situações. Se o resultado constar, já é o limite superior. Ah, precisa fazer, colocar na fórmula? A gente faz para fazer o batimento dos resultados, para fazer a verificação, validar. Se for na prova do ENAD, você faz porque é uma questão dissertativa, né? Mesmo que seja até, você faz lá para verificar os seus valores. E se não constar, você vai buscar no imediatamente superior aí, sempre lembrando que é na coluna da frequência acumulada. Finalizando aí, o que eu considero como importante, né, para vocês tirarem aí da aula de hoje, são essas observações. Mediana divisão ao meio é igual ao segundo quartil, 5/10, né, e 50 centésimos, tá? Este daqui, ó, primeiro quartil P25, se vocês fizerem aí vai dar certo também, quem tem disponibilidade, né? Calcular, ó, verificar, tá? Por isso que eu falo que não pode errar, porque se errar na tabela é um efeito cascata, né? Vai comprometer todos os dados aí. E aqui o outro, ó, terceiro quartil e o percentil 75% dos dados. Na distribuição, quais são os principais? Então, quando você já tem a sua tabela de distribuição de frequência, você já tem a montagem dos 4 gráficos, você já tem o cálculo da média, mediana e moda. O que você vai fazer? Calcular primeiro quartil, terceiro quartil, P10 e P90. Então, de todas as tabelinhas, tá, que estão lá no recurso, que estão em sites, que está no trabalho de você, que você já está começando o trabalho, você já tem a sua elaboração do que você quer fazer a análise, né? Lembra que é coleta de dados, que é interpretação da tabela, interpretação dos gráficos, calcular todas essas medidas para analisar esses resultados e ter uma tomada de decisão. Então, é o caminho que a gente está seguindo aí, tá bem? Então, repetindo, já tem a tabela completa, já tem os gráficos, polígono de frequência simples, polígono de frequência acumulada, o histograma e o de setores, média, mediana e moda, tá? Eu só vou voltar aqui um pouquinho para vocês, ó. Tá? Só vou voltar aqui, que no cálculo da média, a gente precisava dessa coluna aqui, né? Lembra, ó? Do FXI. Tá? Que eu falei que pode acrescentar a coluna lá na tabela do FXI para o cálculo da média. Tá? Então, tá aí a nossa sequência de aulas de estatística. Ó, a tabela de distribuição de frequência, os gráficos estatísticos, tá? Os gráficos estatísticos. Aí nós vimos a média, mediana e moda, lembrando a fórmula da média, da moda, ó, tá? E da mediana, que a gente praticamente trabalhou hoje nas separatrizes com este valor aí. Ok? Então, tá aí o que vocês devem fazer na aula de hoje. Procurar o primeiro quartil, terceiro quartil, P10 e o P90.
Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pelo Teams ou pelo e-mail institucional aí. Obrigada!